Eu fiquei muito emocionada, de fato, quando eu fui chamada para falar sobre Vera Simões, sobre 100 anos, para mim, tia Vera, né? E aí você começa, desde que eu fui chamada, venho. Cada hora eu quero falar de uma coisa de Vera Simões. Aliás, eu estou falando há 2 semanas dela, viu? Todas as palestras que eu fiz era dela. Fiz uma palestra sobre fidelidade. Não tem ninguém mais fiel mais do que ela, né? Então, a gente já falou, parece que esgota, mas não esgota, né? Então, a gente vai, com muita honra, falar, celebrar 100 anos de Vera Simões. E a gente pensa assim, não posso chorar, né? Então a gente pensa assim, o que foi Vera Simões? Então eu vou contar a minha experiência com tia Vera. Eu entrei na casa muito jovem, para não falar que foi em 84. Eu era uma criança, né? E totalmente irresponsável. E aí ela me recebeu na porta, como ela recebia todo mundo, na porta. Ela deve olhar para mim e falar assim, nossa, uma descompensada inteira, mas ela deve ter visto algum valor para mim. Que ela me entregou, e até hoje eu leio todo dia de manhã, um livrinho assim, Minutos de Sabedoria, coisa mais simples, que ela deve ter imaginado, o mais simples para você, porque muito você não dá conta. E falou para mim assim, persevere, minha filha. Aquela palavra que ela falava sempre, persevere. Eu falei assim, mas tanta coisa para eu ouvir no centro espírita, eu vou ouvir a palavra persevere, né? Mas eu era uma pessoa exatamente como ela me viu, né? Inconsequente, metida, eu era arquiteta, a arquitetura dava dinheiro naquela época, gente. E era metida mesmo, né? E logo eu tive um problema, né? E aí pedi, quero trabalho, né? E aí me botaram lá na rocinha, eu falei assim, o povo não tá me conhecendo, eu pedi para cuidar de criança, a gente ainda trabalhava no Diolindo. Aí, o povo não tá me conhecendo direito. Ah, Diolinda era um centro espírita, lá em Ipanema, onde a gente usava 2 salas, né? 2 salas. Eu falei assim, o povo não tá me conhecendo direito, eu quero cuidar de criança, né? Pequena, com problema, vão me colocar lá na rocinha. Vai que você é jovem, você sabe lidar com jovem. E lá fui eu para a rocinha, morrendo de medo. Aí passam todos os percalços que eu passei e eu fui seguindo, né? Seguindo. Inclusive, conto para todo mundo que eu rezava até para chover, para cair barreira, e eu não ia. Mas eu ia assim mesmo. Até que eu vi que, lógico que não era porque eu rezava que chovia, que eu ia, que coisa. Era porque eu fui aprendendo a somar para mim a disciplina, né? E eu trabalhava durante a semana lá, né? E aquilo foi contagiando, eu fui aprendendo a gostar do outro, a gostar de tudo aquilo que era problema para mim, porque como eu trabalhava em coisas bonitas e supérfluas, é a minha profissão até hoje, ali não tinha nada de supérfluo nem de bonito, e eu tive que conviver e aprender o quão bonito era o outro. O quão bonito eram as minhas crianças e os meus jovens. Mas como eu era jovem e reverente, eu ganhava muita, mas muita bronca de todos que eram já mais velhos do que eu, porque os meus jovens atrapalhavam a casa, que os meus jovens sujavam a casa, e eu sempre briguenta. Sempre falei que meus jovens são espetaculares, não fazem nada disso, fazem necessidade dentro da casa. Quando eu consegui provar que a necessidade não eram meus jovens que faziam, eram os cachorros que entravam, nossa, eu ganhei o céu. Mas sempre seguia assim, e eu me lembro muito porque a gente trabalhava em sábado, tinha um movimento de sábado como tem até hoje. E a gente foi acompanhando esse movimento, e eu brigando, e aí uma vez eu falei assim, tinha o tal do almoço dos trabalhadores, e só eram convidados os trabalhadores de sábado. Imagina eu, ciumenta do jeito que eu sou até hoje, não mudei, como eu ficava ciumada. Aí a tia Vera virou e falou assim, do nada, tia Vera dizia que não tinha mediunidade. A mediunidade dela era de arrepio só. Ela virou para mim e falou assim, sabe, minha filhinha, Jesus disse que não reconheceram o trabalho, muitos não reconheceram o trabalho dele. E ele falou que me importa, seguir trabalhando. Eu vim para servir. Eu falei, tá bom, já aprendi. Foi uma das primeiras lições que eu entendi.
já aprendi, eu vim para servir, por isso que eu tô aqui, né? E aí a gente começa a ver que é servindo e aprendendo, aprendendo e servindo e contribuindo. Quando Jane fala assim, nós somos uma casa gigantesca, e eu participei de uma casa iniciando, não sei se iniciando, mas ela é muito pequenininha. Quando nós conseguimos levar o berçário daqui lá para a Rocinha, eu achava aquilo lindo, né? Eu comecei a tomar conta de criança, aí eu comecei a tomar conta de criança, que era o que eu queria. E aí eu me lembro da tia Vera sempre na supervisão, sem nada, só com um sorriso sereno, não era esse sorriso escancarado que de vez em quando que escancara, não, sempre com aquele sorriso sereno. Mas a gente já tinha os seminários, a gente já tinha os encontros. E nesses encontros, eu fumava, gente, eu sempre fumei. Quer dizer, sempre. Parei de fumar há algum tempo atrás, tem 25 anos que eu parei de fumar. Mas foi com muito custo. Então, a gente parava, a gente alugava o CIEP, ou então uma casa lá em São Cristóvão, que a gente também usava de vez em quando. E eu deixava meu carro e eu falava assim, tia Vera era do corredor. Ela percebia tudo e todos. E eu, toda vez que eu tinha uma chance de fugir para ir fumar, encontrava com ela. E aí eu falava assim, vou buscar, esqueci um negócio no carro. E ela sorria assim, né? Chegava, fumava, trancada naquele carro, fumava, aí saía. Quando saía, estava a tia Vera. Na mesmo jeito, eu falei, lógico, eu estou cheirando ali com o cigarro, não tem jeito de tapear. Ou seja, mas a primeira bronca que eu levei dela, eu acho que foi a única verbalizada. Foi quando ela falou assim, minha filhinha, você não pode vir dar passe de short. Você vê o nível meu de imaturidade com a doutrina e com a casa. Então, a gente pensa o seguinte, tia Vera era uma apaixonada pela doutrina espírita. Ela vivenciou a doutrina espírita e ela não vivenciou só na intelectualidade, ela transformou isso para o coração. Ela transformou isso para os sentimentos, ela colocava para fora esses sentimentos que ela tinha, essa bondade, esse amor que ela aprendeu ou já vivenciou para com todos, sem exceção. O trabalho dela era só bondade. Quando ela começou, que a gente gosta de falar, vocês todos sabiam, sabem já a história de como Vera Simões começou e subiu, ela nunca se preocupou em um momento sequer, se alguém ia seguir ela, se alguém ia dar continuidade. E aí, o trabalho vai se fortalecendo com um exemplo que era ela, que transformava toda a espiritualidade na imagem que ela estava transmitindo para a gente. Como ela mostrava qual é a responsabilidade de cada um. E cada um com seu cada um diferente, um diferente do outro. Jane sabe que os primeiros da casa, né? Um era muito diferente do outro. E ela conseguiu agrupar, ela conseguiu transformar, ela conseguiu fazer trabalhadores com seu exemplo. E trabalhadores fiéis à causa. Nós somos uma família, eu acho que ela não imaginava que ia ter uma família tão grande, mas ela fez daquela época uma família de fato. Ela fez tudo para agregar e para fazer. Ela teve fidelidade à causa, a Jesus. Ela veio para servir e serviu. Não só serviu para todo mundo, como serviu para transformar cada um de nós em pessoas melhores. Melhores no sentido não nos igualando a ela nem nada. Melhores porque ela mostrou que vale a pena seguir. Vale a pena você abrir mão de algumas coisas da sua vida e seguir com a causa, com o trabalho para o outro, com o outro. Ela nunca deixou de promover o nosso esclarecimento, porque a única maneira que a gente tem para suportar é a gente se esclarecer, se conhecer, saber, mas avançar,
não travar. Ah, eu não posso ir. Não travar como eu achava que chovia só para eu não ir. Não! É saber que vai chover, vai ter dificuldade e vai seguindo. O caminho lá da Rua 1, para quem era antigo, não sei, a vala era céu aberto. Tinha vezes que era insuportável. E eu era muito fresca. Como aprendi? Como aprendi, né? Então, e naquela época não tinha uniforme pra gente. Depois a gente começou, pela comunidade, ficou meio violenta, a ter uma camisa azul, que é a coisa mais linda da comunidade, e mais respeitada é a camisa azul. Eu ia sempre com a mesma roupa, com a mesma camisa. Até que um dia a camiseta, por algum motivo, aí eu fiquei grávida, a camiseta não secou, qualquer coisa nesse sentido. Cheguei lá com outra camiseta. Aí uma criança perguntou assim, tia, você tem outra camisa? Aí eu falei assim, que vergonha, né? E a gente vai, ela promoveu isso, ela promoveu a gente se tornar pessoas melhores. Ela promoveu a gente ser alguém no mundo fazendo a diferença. E hoje nós contamos com todos vocês, nós contamos com vários trabalhadores, com várias vibrações para fazer com que a gente siga. Como a gente está acostumado a imaginar que um espírito como Vera Simões, que pensava, a gente achava até que ela não podia ter vaidade nem nada, ela fazia unha. Porque ela fazia unha, ela ia cabeleireira fazer unha, porque uma vez eu fui importunar ela lá no cabeleireiro e falo assim, tia Vera, eu não vou poder ajudar a fazer a cesta de Natal. E aí eu tive que achar ela para avisar, ela estava em cima da hora, como tudo meu é em cima da hora. Aí ela virou e falou assim, filhinha, faz o que teu coração mandar. Ferrou, né? Não sei se meu coração mandou não, mas aquela vozinha mandou eu ir lá ajudar, né? Então, era assim, era com exemplo, ela não criticava. Uma vez nós estávamos reunidos, o Rita de Cássia tem muita gente que trabalha em construção, muita gente metida como eu, e que a gente discutia e brigava. O banheiro era um banheirinho só que tinha lá na Rocinha, e o banheiro fedia. E a gente discutia, mas fede porque aí são os jovens, aí são isso, aí é o cachorro que entra, que eu já tinha provado, né? Aí a gente cheguei e falei assim, gente, fede porque o chão é na terra, é de terra. No dia seguinte, a gente continuava com a mesma discussão, porque ela era prática e a gente discutia só, né? Ela virou e falou assim, não tem mais problema, eu já consegui as cerâmicas. Aí a gente olhou e falou assim, como, tia Vera, você conseguiu? Estava eu no ponto do ônibus e duas moças estavam conversando. Sobrou da minha obra e eu não sei o que eu vou fazer e eu não tenho como retirar de lá. E ela se mete na conversa dos outros para o bem. Se vocês têm esse problema, eu tenho a solução. Porque eu preciso da cerâmica, eu vou mandar buscar a cerâmica. Aí a gente fala assim, eu vou ter vergonha de chegar aqui e pedir, gente, a casa está precisando de dinheiro, de soluções, para a gente continuar o trabalho. Porque é assim que ela fazia, ela não perdia uma oportunidade. Porque ela sabia que ela estava pedindo para a causa, para o bem de vários, não para o bem de uma pessoa só. E assim ela foi assinando no cadinho da gente. Ela tinha um poema que ela falava sempre para a gente, ela gostava de falar esse poema, como ela gostava da outra música que eu não lembrei de pegar, mas eu vou ler o cinema. A outra música era tão bonita, era como é que chamava? A gente cantava sempre. Tia Vera cantava assim, numa sala muito menor do que essa, sem isso, ela ficava na frente de todas as reuniões, pelo menos as que eu ia, né? E ela cantava, ela ensinava a gente a cantar. As reuniões públicas só começavam com cantoria, né? Depois a gente ficou tão desafinado, mas, né? Ontem nós cantamos aqui. Ontem de noite? Não, na de 8? De manhã. Gente, eu acho que a gente ficou tão desanimado, desafinado. Eu até, enquanto era evangelizador de jovem, eu fazia, coitados, pobres, coitados, cantar, mas eles mandavam, cala a boca, Cecília. Próprios jovens que eu fazia cantar para um público grande, falavam, cala a boca, Cecília, canta não. Mas olha, ela falava dessa, nossa, mas é bonito, devia ser bonito cantando. Pena que eu não sei cantar.
Essa é Conta e Tempo. Ah, mas essa não é... Não é música, não. Mas tinha uma música, Servos Fiéis. Pronto, lembrei. Deus, olha, o poema que ela falava sempre: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar a minha conta feito a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar a conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempos sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. Gente, ela falava isso pra gente, ela fazia a gente entender a responsabilidade do tempo, da obra que estava começando, da casa que estava crescendo, da necessidade de trabalhador. Ela dizia para cada um de nós: trabalho na casa de espírita, a gente não pergunta se quer, a gente disputa o trabalho. A gente se oferece para o trabalho, a gente se oferece como eu posso ajudar. Né? Nós estávamos vindo de um seminário agora, lá em BH, né? Passamos 12 horas sentados. Num dia só, 12 horas sentada, eu falei, gente do céu, não vou melhorar depois dessas 12 horas não. Mas eu aprendi que tinha um livro de Chico Xavier, que depois, se vocês puderem, e esse eu não li, que chama-se Mãos alguma coisa, até esqueci, Mãos Unidas, né? E no capítulo 36... tem Entendimento com Jesus. Eu não vou ler não, mas eu vou ler o final. Quem falou esse capítulo pra gente, e éramos trabalhadores da doutrina espírita, foi Haroldo Dutra. E esse capítulo acaba, se vocês acharem ou quiserem ler o capítulo todo, é fantástico. E ele diz assim: não alegues desconhecer o que Jesus pretende de ti. Basta nos afinemos com os propósitos do Senhor. Nas lições do Evangelho, e saberemos indubitavelmente tudo aquilo de justo e certo que nos cabe a cada um. E isso é o legado de Vera Simões. Ela tinha noção exata e responsabilidade e conhecimento de si própria e apoio total da espiritualidade para saber o que cabia a ela. Por isso que muitos de nós falam que ela foi completista no sentido de que o que ela veio fazer, ela completou. E eu acho que ela fez muito melhor. Não só completou, como botou um bando de gente, tipo eu, no caminho. Mais ou menos, ainda tô indo, mas no caminho. A ponto de eu ter... Uma vez eu estava em Porto Alegre e o avião atrasou de 2 para as 4, de 4 para 6, de 6 para as 11 da noite, e eu encontrei Lígia Simões, filha dela lá. E aí eu falei assim, falei assim, Liginha, que bom, porque tia Vera vem te buscar, me leva junto. Porque a gente acha que a gente não tem essa proteção escandalosa de superar os obstáculos que vão acontecendo e a gente se barrasse no meio do caminho e falasse assim, não dou conta. Né? Tem gente muito melhor fazendo, para que eu vou começar? Para que eu vou começar a servir? Por que eu preciso começar a servir? A quê? A que causa? Eu me lembro de uma reflexão, e tia Vera falava assim, já mais no final para cá, ela ficava no corredor lá na escola da Rocinha, como ela sempre ficou quando ela saía da direção, na frente das reuniões e dos encontros, ela falou assim, precisa-se de médium do corredor. Eu sou médium do corredor. Né? E a gente imagina que um espírito com essa grandeza não descansa também de noite. Porque eu também aprendi com ela que a gente peça de noite, me põe para trabalhar. Né? Eu acho que os espíritos acham que ainda não estou capacitada, né? Mas porque eu não me lembro. Mas foi me dito uma vez por um jovem, que agora já não é mais jovem, mas um dos filhos de uma grande amiga que tia Vera fez na comunidade da Rocinha.
E ele, por algum motivo, ele dirigia uma ambulância e quem é muito antigo conhece essa história, que sai muito do jornal. E essa ambulância atropelou exatamente um policial, né? E ele não conseguiu provar que não era ele que estava na ambulância naquele dia. Não sei se vocês lembram, mas as ambulâncias do Miguel Couto eram todos sequestrados na Rocinha. Então eles pararam de subir por conta disso. Isso há muitos, 50 anos atrás, sei lá. Aí ele foi preso. E no dia antes do julgamento dele, na cela que ele estava, ele tentou se matar. E aí ele falou assim, a cela escureceu inteira e de repente chegou Tia Vera e mais 5 pessoas. Fizeram uma roda em volta de mim, falaram uma porção de coisas que eu não ouvi nada, me deram todos os passes possíveis, já no momento em que ele ia dar cabo da vida dele. E aí ele disse que a única coisa que ele se lembrava daquela reunião que tiveram com ele foi a Vera Simões falando, confia no Pai. E aí, no dia seguinte, realmente apareceu quem estava dirigindo na época a ambulância. Então, para quem não tinha mediunidade, como ela dizia, ela usava a mediunidade dela até mesmo no sono, no descanso dela, né? Era uma pessoa que, se você imaginasse, ela não parava de pensar em como eu vou ajudar, como eu vou fazer, como será o Natal das minhas assistidas, como ela falava, como será tudo. Ela cuidava e fazia questão de tudo. Por quê? Ela colocou para ela a fidelidade que é. Ela colocou o verbo ação como advérbio, porque é a maneira como ela transformou a ação dela. É a maneira como ela colocou o amor em ação. A humildade. Porque o que é a caridade? O que é a salvação para todos nós? É a humildade, é a caridade. E ela colocou caridade para a gente, não é o amor em movimento? E a humildade é você ser o menor dos menores. E eu lembro que até hoje a gente não consegue aprender isso, porque nesse seminário a gente disputava os primeiros lugares, porque tinha Haroldo Dutra, tinha Divaldo para falar, e a gente queria estar nas primeiras. Mas ela ensinava a gente, seja o último, senta no último. Né? Mas a gente marcava lugar, o povo falava assim, não marque os lugares, estava lá nós marcados. Mas a gente vai aprendendo, porque é se conhecendo e conhecendo as nossas atitudes e lembrando de tudo que nos foi ensinado e passado, que a gente segue. E a gente está aqui. O que mais me pressionou a continuar a seguir, mesmo errado, mesmo atrapalhada, mesmo caindo, mesmo fazendo errado, mesmo brigando várias vezes, foi: Vera Simões vai retornar. Não sei nem se já está retornada, mas ela vai retornar. E como ela vai achar a nossa casa? Como ela vai achar cada um de nós? Ela deu o tempo dela para cada um de nós. Ela deu o lazer dela para cada um de nós. Ela deu todo o seu exemplo, todo o seu amor para cada um de nós. Como Vera vai encontrar a gente? De que maneira melhor? Mais fraterno? Sabendo amar um pouco mais? Quem não era trabalhador na época, trabalhando já, arregaçando a manga? Quem não é, já fazendo projetos? Porque, como ela dizia, Jesus não escolhe assim com o dedo, ele capacita cada um de nós. Eu estava vendo um filme outro dia na TV, um seriado, em que um detetive era obrigado a encontrar uma determinada cena que ele não sabia. Então ele ligava para os supervisores da supervisora dele e falava: mas o que eu estou procurando? E os supervisores falavam assim: na hora que você deparar, você vai saber o que você está procurando. Né? É mais ou menos, eu falo isso para a gente, na hora eu liguei esse fato. Qual é o trabalho? O que estão esperando da gente? O que eu prometi? Quando eu vim, me encarnei
quando eu me reencarnei, tá certo? Tá, né? Tá? Reencarnei, tá certo? Tá? Quando eu falei assim, me deixa eu ir, eu faço o que vocês quiserem. Bom, isso eu falo o tempo todo, né? Eu falo o tempo todo, mas eu faço o que vocês quiserem. Hoje em dia eu falo assim, se eu não fizer, você me cutuca. E eles me cutucam, viu? Porque e mesmo assim eu não faço, mas eu tô indo. E é isso, o que eu fiz, o que eu pedi, porque como diz o poema do tempo, Deus vai me dar pedir conta do tempo que me deu. E desse tempo, eu tenho que fazer exatamente o que eu vim. Não preciso ser uma Vera Simões. Mas eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui nessa hora, nesse local. Por que eu estou frequentando um centro espírita de pessoas pleno Leblon, né? E eu me lembro que a gente tinha que sair de uma casa para outra, de uma casa para outra, como muita gente acontecia. Eu falei, mas por que a gente continua no Leblon? Porque a espiritualidade pedia para a gente continuar no Leblon. Não era mitidez, não. Eu adorei continuar aqui do que em São Cristóvão, mas não era mitidez, não, gente. É necessidade de estarmos aqui, ponto de luz. É necessidade de estarmos aqui dando exemplo, exatamente pelas pessoas que menos precisam material, mas que são mais responsáveis pelas que precisam materialmente. Falando. Isso é o ponto que Vera Simões conseguiu colocar para a gente. Faça alguma renúncia na sua vida. Faça alguma meta, algum objetivo. Crie alguma coisa um pouco mais além de 3 passos para vocês. É difícil. Como eu falei, eu fumava. Eu tive que prometer 20 mil vezes tomar tanta água com nicotina, de estômago vazio, fazer não sei quantos pontos de acupuntura naquele negócio de adventista. Custei muito a parar de fumar, mesmo sabendo, como a filha dela falava assim, você larga o santo e pega o diabo. E eu continuava descendo a desobsessão, acendendo cigarro na mesma hora. Então, façam um objetivo na vida de cada um de vocês, uma meta para daqui a 3 meses. Eu vou conseguir. Eu não vou pensar se eu vou ter tempo para fazer. Eu vou fazer. Eu vou agir, eu vou me modificar, eu vou me conhecer. Se alguém não fez ainda nenhum curso na casa, eu vou estudar. Porque é mais fácil seguir quando eu estudo. Eu vou vencer a minha doença, a minha inércia, o meu medo. Enquanto isso, Vera Simões fez com cada um trabalhador dessa casa e com cada um frequentador. Quando é que a gente vai chegar, arregaçar a manga e falar assim, é a minha vez, é a minha vez, eu vou fazer parte da seara de Jesus. Eu quero também dar o exemplo. Eu falo que eu abandonei. Eu tive que deixar por vários momentos meus filhos, porque como eu era muito nova, eu tinha filhos pequenos, filho que nasceu, e naquela época sem celular, então a Páscoa das minhas crianças na Rocinha era, meu filho faz aniversário 11 de abril, eu nunca estava, quando ele acordasse, visse a mãezinha dele, para dar o presente dele, então eu criava brincadeira de esconder presente, até para dar tempo de eu chegar e dar parabéns para ele, porque eu aprendi que eu primeiro deveria te fazer a minha obrigação, porque meu filho não ia ter essa problemática de ficar triste porque a mãe dele não estava lá quando ele acordou no dia do aniversário. Mas aquelas crianças que por acaso caía a Páscoa, a semana da Páscoa era meu dia de estar, de cumprimentar e de fazer, essas sim sentiriam a falta. E assim a gente vai construindo. Meus filhos se criaram. São advogados, são profissionais. Tem um neto que grita e fala, eu quero ser espírita, e veio por perna própria. E que, gente, é esse o movimento que Vera Simões fez com cada um de nós, né? Eu não deixei de ser responsável, mas eu digo, o meu legado para os meus filhos foi a minha... Como é que chama? O meu trabalho com os outros jovens. Foi a minha dedicação para os outros jovens. Outro dia meu filho quis me elogiar porque eu estava triste, e ele falava assim, você é uma pessoa que sabe
o que quis da vida. É claro, você se formou na faculdade que você quis, você criou muito bem os teus filhos, isso é um elogio, o primeiro que eu vi. Criou muito bem teus filhos e você teve um trabalho assistencial que você amou. Quer dizer, ele colocou o trabalho assistencial que eu tinha na frente deles. Eu tive uma sócia também durante muitos anos que quando a gente terminou a sociedade, ela falou para mim, você é uma péssima mãe, uma péssima amiga, uma péssima arquiteta, uma péssima não sei o que, eu falo tanto péssima, a única coisa que você é boa é com as suas crianças na Rocinha. Eu falei, tá bom, tá bom. Então, gente, nada parou na minha vida, nada modificou, pelo contrário, eu fui seguindo, porque eu tinha uma ideia, essa ideia, Vera Simões vai voltar, como é que ela vai encontrar o trabalho que ela deixou para eu fazer? Como é que ela vai encontrar a responsabilidade que ela deixou? Como é que ela vai me reencontrar com todo o plano espiritual que apoia essa casa, apoia cada um de nós e dedica tempo a cada um de nós? Como é que vão encontrarmos nós? Numa das mensagens, que eu não vou ler também, do livrinho que a gente ganhou, das mensagens de Vera Simões, ela diz o seguinte, ela disse que ela é muito alegre por ver como o trabalho dela cresceu. E ela fala assim, hoje em dia eu estou em outras bandas, não foi, fala isso, que isso não é palavra dela, né? Mas de outros locais na Rocinha. E quando eu olho para cima, eu não vejo mais parede, eu vejo só luzes, as luzes dos trabalhadores. Né? Ou seja, ela confiou e está lá e cresceu. E quando cresce dessa maneira, com essa união que a gente tem, com essa vibração que vocês sentem aqui, é com muito esforço de muita gente, inclusive de vocês. Então, quando eu digo, Vera Simões faz 100 anos exatamente de trabalho, de cumprimento do que veio, porque ela continua trabalhando. 100 anos de legado do que ela deixou. 100 anos do que ela foi para cada um de nós. Mãe, madrinha, tia, orientadora, educadora. Não tem educadora melhor do que ela, porque tudo que ela falava era muito manso. E não precisava selar de outra maneira, porque o exemplo dela já bastava. Então, quando eu peço, quando a gente fala, quando a gente relembra com emoção da tia Vera, era para ver que sempre há tempo para cada um de nós fazer um pouco mais, fazer muito mais bem feito, um pouco mais bem feito, não precisa ser muito não, mas um pouquinho mais bem feito, né? E a gente pensa e para ver por que ainda precisamos tanto de trabalhadores? Por que a gente ainda precisa tanto de estar aqui pedindo um pouco mais de capricho? Como Vera Simões falava, capricha, minha filha, capricha, né? Porque somos todos irmãos, isso ela ensinou pra gente. Somos todos irmãos, somos todos uma mesma família. Uns mais difíceis do que os outros. Uns dão muito mais trabalho do que os outros. Mas todos apoiados, porque fomos escolhidos para estar aqui. Aliás, fomos escolhidos e pedimos, né? Planejamos estar aqui nessa casa de Rita de Cássia, nessa casa que nos abriga toda hora. E tem sempre alguém aqui a nos lembrar de maneira certa ou de maneira que a gente ainda implica de qual é o que viemos fazer. Para que estamos nesse mundo? Não estamos de férias. Não temos direito a achar que a gente veio passear. Está na hora para a gente modificar, como Vera Simões nos ensinou, o nosso interior, para seguir trabalhando com o outro, para chegar cada vez mais perto do esperado para cada um de nós. Nós vamos ter várias chances. Se não cumprirmos nessa, vamos ter outra. E vamos cumprir outra, e outra, e outra. Mas se a gente pode criar amigos numa hora dessa, que a gente já sabe, é a melhor coisa do mundo.
Teve uma vez que a minha filha falou assim: mãe, você não falou que era protegida quando você está na Rocinha? Eu falei: estou muito protegida. Ela falou assim: mas por que que teu carro foi o único que foi batido pelo caminhão da Colurb? Levou assim, tinha uma fila enorme, ele pegou o meu. Falou: filha, você já imaginou? Eu podia estar dentro. Ela fala assim: não é possível, você não modifica. Mas é verdade, eu podia estar dentro. E já uma outra companheira falou assim: não, você era a única que tinha seguro. E assim a gente vai levando, né? Por que que de uma fila enorme, de uma rua inteira, o meu foi o único que foi levado pela caçamba lá da Colurb? Porque, primeiro, não estava lá dentro. Segundo, era o único que tinha seguro. Então, vamos embora, segue, bora. Como diz o jovem, bora, vamos embora, segue. E a gente vê, numa hora dessa, num mês desse, num aniversário de Vera Simões, comemoração do Dia do Soldado, a gente vê como ela tinha disciplina, a cobrar da gente, a mostrar: bora, gente, vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos crescer, vamos unir, vamos fazer força. É tudo que eu tenho que dizer, com toda emoção, falar sinceramente: obrigada, Vera Simões, por tudo que eu sou, e ainda não sou o que eu quero.